Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. É uma grande alegria para todos nós estarmos aqui reunidos em torno da mensagem de Jesus, nosso mestre e amigo, para podermos refletir um pouco mais sobre todos os seus ensinamentos e o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pelo chat da TV Nova Luz, da Rede Amiga Espírita, aos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, a Web Rádio Semente de Amor, a Revista Doutrina, a Rádio Portal da Luz, aos nossos queridos anjos azuis que nos dão suporte aqui no chat, e o nosso querido Cassiano Ferreira, que hoje nos dá o suporte aqui na parte técnica. Bom, deixa eu verificar quem já está conosco aqui no chat. Nós estamos com Andréa Meleu, Ana Isabel, Ivanise Aparecida, Wellington Souza, Vera Borges, Edson Taturo, Rosângela Reis, Cláudio Barbosa, Daniel Cardoso. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deixe seus comentários, façam suas perguntas. O nosso tema dessa noite é lutar ou perder. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Pai Criador, para que possamos entrar em sintonia e estarmos em harmonia para a condução desse programa. Querido amigo Jesus, te agradecemos a oportunidade de aqui nos encontrarmos, envolvidos em vibrações fraternas, sentindo a sua presença e o amparo dos benfeitores espirituais. Permita-nos, Senhor, nesses breves minutos que aqui estivermos, que possamos refletir sobre a mensagem do seu Evangelho e aproveitar a luz que a doutrina espírita nos traz através de todos os esclarecimentos dos benfeitores espirituais. Ajuda-nos, Senhor, no cultivo do bom ânimo, da alegria de viver, da coragem e da fé, para superarmos os desafios que nos são apresentados, para iluminarmos as nossas sombras e, de uma vez por toda, entendermos-nos como espíritos imortais, vivenciando uma experiência única, a reencarnação, tão importante ao nosso crescimento moral e espiritual. Envolva-nos, Senhor, para que juntos possamos refletir, estudar e beber dessa água límpida que é o seu Evangelho, o seu amor e todos os ensinamentos que nos deixastes. Pedimos, Senhor, o vosso amparo a todo o planeta Terra, onde haja dor e sofrimento, que a tua energia se faça presente. Pedimos, Senhor, em especial aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que passam por um momento desafiador, pelos nossos irmãos da Rússia e da Ucrânia, e todos os povos, Senhor, que se encontram em guerrilhas, passando por situações de provas e expiações. Ilumina, ampara e proteja, Senhor, a todos nós, que possamos entender a importância de desenvolver em nossos corações o sentimento do respeito, da fraternidade e da vivência daquilo que nos deixaste como mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos, estabelecermos essa conexão com o nosso Pai e vamos iniciar o nosso Reconexão Deus desta noite, aproveitar porque o tempo passa muito rápido. Bom, como já disse, iremos tratar do tema lutar ou perder, e para nos auxiliar, para refletir conosco, nós temos a nossa querida Carla Fabres. Ela é espírita, trabalhadora da Sociedade Espírita Recanto de Luz, na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, facilitadora do Evangelho na Rede, que é transmitido pela Rede Amiga Espírita, e é articulista da revista Doutrina. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Marcos. Boa noite a todos os amigos da TV Nova Luz,
aos queridos amigos também da Rede Amigo Espírita, Andréia Meleu, que aqui se encontra da Rede Doutrina. É muito bom estarmos aqui novamente com esses amigos queridos da TV Nova Luz, o Cassiano, o Marcos, o Luiz Romeu, a Yasmin, não? A Simone, todos que participam e que nos dão esta paciência, né, de estarem aqui conosco e a oportunidade de aprendermos juntos um pouquinho mais. O meu grande amigo Wellington de Souza também estou vendo que se encontra aí no chat, nos acompanhando. Os nossos amigos da nossa Casa Espírita, Recanto Luz, todos os amigos que estão aqui, encarnados e desencarnados. É uma alegria estarmos juntos nesse momento. Que bom, Carla. E como eu falei, o tempo passa muito rápido, então vamos aproveitar essa 1 horinha que nós temos. E esse tema lutar ou perder, ele já me remete para uma primeira pergunta. O sofrimento é necessário para a nossa evolução? Então vamos tentar responder essas perguntas, Marcos, neste tema, né, Lutar e Perder, de Emmanuel, no livro, onde ele traz também uma importante citação de Mateus, não temas, crê somente. Né? E essa imagem aqui nos traz a ideia de que nós, constantemente, nesse nosso mundo de expiações e provas, precisamos lutar. Respondendo à tua primeira pergunta, o que Emmanuel diz para nós? Que o alvião do progresso dilacera a paisagem para infundir-lhe vida nova. O martelo esmigalha a pedra para desencarcerar-lhe o espírito de utilidade e beleza. Que seria de nós outros se falhássemos a lição e o sofrimento, nossos beneméritos libertadores? Rejubila-te assim em face das lutas que te visitam o coração. No clima torturado de um forno, o vaso adquire poder e resistência, sem os quais nunca se habilitaria as glórias do serviço. Quem goza despreocupado na vestimenta da carne costuma encontrar a realidade em forma de monstro que persegue a vida. Todavia, quem aprende na rude escola dos obstáculos, mais tarde surpreende feliz a fonte divina da vida abundante. Então, aqui, será que o sofrimento é realmente necessário nessa nossa existência? Então, partindo do princípio que nós estamos no mundo de expiações e provas, é quase que impossível que a dor, que as dificuldades não nos visitem. Então, exatamente como diz Emmanuel ali, né? Um vaso torturado no forno, ele vai adquirir a sua mais bela forma para que possa ser utilizado por nós. Lapidar a pedra bruta vai nos trazer a pedra preciosa na sua forma mais brilhante aos nossos olhos. E assim nós, através das nossas dores, das nossas dificuldades, vamos aprimorando o nosso espírito. Mas o sofrimento, ele é extremamente necessário ou ele pode ser uma opção? Ele pode ser uma opção quando nós entendemos que, diante das dores que nos visitam, nós podemos ter resignação, nós podemos encarar as nossas dificuldades sem aquele sofrimento eterno de quem acha que não tem nada melhor para acontecer na sua vida, porque tem, Marco, a visão apenas dessa existência. Então, não acredita, né, na vida futura, como está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a É, visão da vida futura tira de nós a ideia do momento eterno. Então, aí nós vamos entendendo que as dores são exatamente aquele forno que nós necessitamos para nos tornarmos aquele vaso bonito, escultural,
limpo para receber a água da vida, que representa, acima de tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sim, olharmos para as nossas dificuldades, não crendo que aí se encontra um Pai, um Deus injusto que nos castiga, mas alguém que, através do nosso processo reencarnatório, da pluralidade, vai nos concedendo oportunidades para a nossa melhoria. Nem sempre nós sabemos aproveitar as oportunidades na melhor forma possível. Às vezes, quando não fazemos isso pelo amor, é necessário que a dor nos visite de uma forma mais ente, né? Mais intensa. Então, por isso que muitas vezes o sofrimento se torna maior, porque nós muitas vezes desprezamos a grande oportunidade que nos é dada. Exatamente. A sua fala me remeteu ao Livro dos Espíritos, né, naquela parte em que se fala sobre a felicidade. Kardec indaga aos benfeitores sobre uma medida comum de felicidade a todos os homens, né, num planeta de provas e expiações. E os benfeitores respondem que sim, que existe uma medida comum de felicidade, que é a posse do necessário e a consciência tranquila. Então, quando nós temos essa visão ampliada e nos entendemos realmente como espíritos imortais, nós começamos a desenvolver essa resiliência em nós e entendemos que o sofrimento ele pode ser superado. Mas você falou também numa companheira do sofrimento, que é a dor, né? E aí te pergunto, que mensagem a dor ela pode nos trazer? Eu vou pedir que tu repita o finalzinho do teu comentário, porque deu uma interferência aqui na Ah, sim, internet, eu não consegui ouvir. O certo. finalzinho do teu comentário, por favor. Eu estava comentando que você falou sobre a necessidade do sofrimento, que ela pode ser superada, e falou também um pouquinho sobre a dor. A pergunta foi: que mensagem a dor pode nos trazer? Sim. Esta mensagem que a dor pode nos trazer, Emmanuel, sempre nós trouxemos essas respostas baseada no texto que nós trouxemos para o aprendizado. Então, Emmanuel diz assim para nós: o curso primário da experiência iluminativa reclama flores de consolação em todas as circunstâncias, mas o aprendiz que avança na senda da paz, da sabedoria, compreende o mistério da dor e aspira à posição do fruto que beneficia a todos, inspirando-se nos elevados propósitos da providência inexaurível e reconhecendo que a colaboração diligente com o mestre é a radiosa, que esta mensagem que muitas vezes a dor nos traz é para que a gente possa compreender que quando nós avançamos de forma pacífica, resignada, abnegada, mas trabalhando sempre no propósito do bem, no propósito de nos instruirmos ante as verdades divinas, de nos conduzirmos conforme as leis de Deus, sempre no princípio da ética, da moral, da justiça, compreendendo isso, esta dor vai nos trazer a mensagem de que Deus é soberanamente justo e bom e não há nenhuma consequência sem uma causa. Então, nós vamos compreendendo que aquela dor que nos visita, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Ela não chegou até nós do nada ou porque Deus é injusto. Há algo nesta dor que precisa ser observado por nós, há algo nesta dificuldade que precisa ser aprendido por nós. Ela pode ser resultado de escolhas persistentes que nós estamos fazendo nessa existência, né? Permanecemos fazendo escolhas erradas,
ou pode vir conosco como resultado de escolhas de vidas pretéritas e que nós precisamos vencer a nós mesmos e elas são colocadas. Quando nós trazemos as verdades do Evangelho e aprendemos a confiar no amparo divino, esta dor nos traz a mensagem de que Deus realmente é bom e justo. E por mais que pareça que essa dor não vai passar, nós temos a confiança de que sim, ela vai passar. Mas não basta apenas que nós confiemos que ela irá passar, mas que saibamos passar por esse momento. Como agora o que nós estamos vivenciando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. É uma dor? É uma dor. Dor física, dor moral, dor espiritual, dor da saudade, dor da perda material, de tentar recomeçar novamente, quando se olha para tudo embaixo d'água, se pensa assim, não tenho o que fazer. Aí nós vemos que um país como o nosso, nesse exato momento, surgem pessoas dos 4 cantos do nosso país e do mundo, partindo para um estado para ajudar as pessoas, sem pedir nada em troca. Eles simplesmente vêm. Mas qual é a mensagem que esse momento tem que deixar? Que essa virtude, que é a solidariedade, que está sendo demonstrada agora de livre, espontânea vontade por muitas pessoas, com todo o amor, com todo o coração, que ela simplesmente não passe. Que fique para nós a mensagem de que nós precisamos sermos muito mais solidários dioturnamente. E nessa solidariedade que está sendo vivenciada, fica a mensagem de que o amai-vos uns aos outros é mandamento primordial que tem que ser lembrado todos os dias. E aqui, Marcos, não se trata de religião específica, porque todas as pessoas que vieram ajudar, vieram trazendo consigo as suas mais diversas crenças, ou até mesmo crença nenhuma. Vieram realmente pelo princípio da solidariedade. E como nós temos, não na Revista Espírita, quando Kardec entrevista aquele morador de Júpiter, que ele pergunta se os moradores das moradas mais elevadas praticam alguma religião, o que ele responde? A religião dos mundos superiores é a religião da fraternidade, ou seja, aquele amor que nós realmente precisamos sentir uns pelos outros. E esse momento de dor que nos visita tem que deixar essa mensagem para nós, ele não pode ficar esquecido. É como algo, não, já passou, agora cada um segue a sua vida, pensando em como ganhar os seus bens materiais e como se refazer apenas financeiramente. Não é só isso, né? Nós temos que olhar para esse momento e pensar assim: o que eu aprendi com isso que eu preciso colocar em prática todos os dias? Então, o Emmanuel diz ali, ó, necessário confiar para merecer confiança, dar para receber, auxiliar para ser auxiliado. A lei é tão segura para aquele que cerra aos outros as portas do socorro fraterno, quão generosa para quem estende o coração repleto de amor no serviço aos semelhantes. Cada espírito, qual ocorre a cada minuto, possui existência própria, peculiaridades que lhe são inerentes e eflúvios diferenciados entre si. Essas diferenças, essa lei segura, tem que se fazer presente para que possamos, sim, entender que é dando que se recebe e é amando que se é amado. É a mensagem de que Jesus deixou para todos nós, o amor, né? Como pedra fundamental de toda a relação. Acima de tudo, né? É o que Exatamente. conserta todas as coisas. Exatamente. E a gente vê que esse momento de dor, ele aproxima as pessoas, né? Até a gente poderia dizer que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional no atual estágio que nós estamos vivenciando. Então nós vemos pessoas passando por dores imensas,
mas que têm plena confiança na providência divina e não sofrem com essa dor. Elas aproveitam esse momento de dor para crescer moral espiritualmente. É justamente esse ensinamento que nós precisamos aprender. Mas cada um está num grau evolutivo, cada um vivencia a dor de uma forma diferente, né, de acordo com as suas experiências, com as suas vivências. Mas, Carla, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo É 23, verdade. nós temos a seguinte citação: todas as coisas são possíveis ao que crê. Como que nós podemos desenvolver a confiança, principalmente nesses momentos desafiadores? Me escutou, Carla? Sim, que está dando uns cortezinhos assim, mas eu acho É que é problema a da internet internet, mesmo, né, a nós estamos internet. aqui com dificuldades na internet, né. Mas você chegou a escutar minha pergunta? Esta citação de Marcos sim, sim, sim. Uhum, Essa citação de Marcos, vai nos trazer a cura do filho possesso, né. Então, correto. quando Jesus pergunta àquele pai que leva o filho, que desde de tenra idade era possuído pelo demônio, épocas, melhorava, épocas piorava, Jesus pergunta a ele, né, se ele acreditava que o filho poderia ser liberto, né, do demônio, e ele diz que sim. Então, tudo é possível naquele que crê. Então isso nos remete a outras curas de Jesus também, né, Marcos, porque ele perguntava: "Tu queres te curar?". Então nós precisamos acreditar que este momento, estas dores, as nossas dificuldades, as nossas doenças, está totalmente relacionado à nossa capacidade de crer. Como que nós vamos adquirir essa confiança? Essa confiança nós vamos estabelecer no nosso dia a dia, não perdendo a fé, porque as dores nos visitam, porque as dificuldades estão conosco. Porque se nós olharmos, no geral, nós também recebemos muitas bênçãos. Nós também recebemos, eh, alegrias nas nossas existências. Mas nós trazemos muito mais aquilo que nos prejudica, entristece, aquilo que nos deixa angustiado, aquilo que nos dá, saudade, não? Nós dificilmente olhamos para o dia que amanhece como uma bênção divina. Quantas pessoas hoje no mundo estão vivendo num local que está seguro, que não foram visitados por essas intempéries que chegaram aqui no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas estão vivendo num lugar no mundo onde a guerra também não chegou? Isto é uma bênção. Isso é motivo para que a nossa confiança em Deus esteja permanente em nós. Sim, mas aí tu estás te referindo a alguém que não está passando por nenhuma dificuldade. Mas antes de nós passarmos por essas dificuldades, nós também tivemos bênçãos, nós também recebemos momentos felizes na nossa vida. Nós também, e até mesmo nesse momento de dificuldade, nós estamos sendo abençoados. Por quê? Porque a solidariedade está chegando a nós. Então, isso nos faz acreditar, sem nenhuma dúvida, de que Deus continua cuidando de nós. Se assim não fosse, ninguém se colocaria à disposição para nos ajudar. Estes jovens, por exemplo, esses empresários que se deslocaram para cá com seus jet skis, com suas pranchas de surf, com seus carros, com seus jipes, para colocar tudo lá no meio do barro, eles poderiam ter pensado assim: "Isso não é um problema meu",
né? Como muita gente pensou. Isso não é um problema meu. Isso é um problema de governo, é um problema de política, é um problema do Estado, o Estado que resolva, as pessoas que se ajudem. Na verdade, nos traz essa mensagem de estímulo e confiança, porque nós olhamos para tudo isso e, apesar de, há o que ser agradecido, que é a solidariedade que vem ao nosso encontro. Então, o que Emmanuel diz para nós ali? Por agora, meu amigo, emergindo laboriosamente da selva dos impulsos, caminhamos na direção do divino, a maneira da corrente de água viva no rumo do oceano. Ou seja, às vezes fica difícil para nós entendermos essa confiança, porque nós estamos recém saindo, né? Nós estamos na nossa infância, por assim dizer, espiritual, ainda não atingimos a nossa maturidade espiritual. Imprescindível não fugir ao movimento incessante, centralizando-nos nos objetivos. Qual é o nosso objetivo? Caminhar sempre, sem desistir Isso. jamais. Toda vacilação é demora. Toda retenção na angústia é estacionamento ruinoso. Toda fuga é permanência no vale sombrio. E para que a ação esteja revestida de mérito e santidade, o trabalho no bem com a sublimação da inteligência, ser-nos-á testemunho de cada instante. Dormimos, através dos séculos sucessivos, nas impressões primitivistas da carne, a maneira do seixo incrustado na serrania agreste. Agora, na grande espiral de nossa ascensão, a certeza de que nós precisamos continuar confiando nesse amparo está diretamente ligado à nossa ação no bem, seguirmos trabalhando, irá revestir a nosso favor. Será sempre nosso advogado, em qualquer época da nossa existência. Muito bom, Carla. E aí nós ficamos pensando, né, nessas duas palavrinhas que dá título a essa mensagem de Emmanuel: lutar ou perder. E eu te pergunto, qual o sentido do verbo lutar para o Espiritismo? Então, nós vamos direto a Emmanuel. Por que ele nos traz esse texto? Nós estamos vivendo um momento que todos nós já ouvimos falar, né? O momento da transição planetária. Então, aí nós poderíamos repetir este texto de Emmanuel como uma pergunta: agora é o momento de lutar ou o momento de perder? Porque nós sabemos, segundo o próprio Chico Xavier, que grandes dificuldades irão acontecer nesse período. E não só ele, né? Vários médiuns, o próprio João Evangelista, como médium do Cristo, nos traz no Apocalipse mensagens, né, que atemorizam as pessoas e que não deveria ser assim. Se nós confiamos, nós entendemos que esse não é o momento de ficarmos estagnados e perder a oportunidade de acompanharmos essa transição, regenerando. Meus irmãos, a nossa querida irmã Carla, ela está com dificuldade na internet, porque ela está fazendo a transmissão lá do Rio Grande do Sul. Então vamos ver se ela consegue retornar. Quando estávamos dos bastidores, ainda conversando, estava assim a transmissão dela muito, muito boa, muito tranquila.
mas iniciou o programa, começou a dar essas interferências. Bom, vamos ver aqui, nós temos uma mensagem do nosso querido Solon Soares, às 21h32. Coloca pra gente aí, Cassiano. O Solon nos fala: persistir, lutar, não desistir e superar as dificuldades, sejam quais forem elas. Exatamente, Solon. Estarmos sempre confiantes na providência divina. Jesus assim nos ensinou, porque nós somos esses viajantes eternos e diante das dificuldades que nós encontramos à nossa frente, muitas das vezes vem aquele pensamento de desânimo, de desistência. Mas não, como somos seres imortais, devemos sempre persistir e lutar, porque se nos recordarmos, nós temos um anjo guardião que está sempre ao nosso lado, que Deus colocou para nos auxiliar. E sempre haverá uma esperança, sempre haverá algo a nos indicar o caminho que devemos seguir para a nossa libertação. A nossa irmã Carla conseguiu retornar, que bom. Pode Então vamos continuar, lá. Carla. Concluindo aqui, com o Emmanuel nos falando, né? Eu não sei se vocês chegaram a ouvir o meu raciocínio ali sobre esse momento de transição que nós passamos, né? Que não Isso. é o momento de nós ficarmos estagnados e perder essa oportunidade de seguirmos trabalhando no bem, nos instruindo, nos evangelizando, praticando a caridade. Então, o Emmanuel vai dizer o que para nós ali, ó. Para o viajor da verdade, esses dois verbos assumem significação luminosa e terrível. Lutar é perseverar no posto de trabalho que o Senhor nos confia, superando todas as inibições com esquecimento de todo o mal e valorização de todo o bem. Então, como já comentamos, é perseverar, independente de todas as dificuldades que aparecem, porque nós sabemos, né, Marcos, que essas dificuldades não vêm só na forma material, na forma das nossas perdas de entes queridos, da nossa saúde, das Uhum. nossas dores, dos nossos problemas financeiros. Não, essas dificuldades chegam de todas as formas, inclusive pelas influências espirituais que nós sofremos muitas vezes, né, de alguém dizendo lá no nosso ouvido assim: de novo, tu vai fazer live, de novo, dá uma desculpa, diz que tu não pode. Isso. Não vai hoje na casa espírita, não. Fazer caridade para quê? Olha, o mundo está virado de ponta cabeça. Isso também é uma dificuldade. E isso acontece. Quando nós abrimos uma brecha, nós realmente desistimos. Então, a gente não pode perseverar no bem dioturnamente, trazendo aquela prática do nosso evangelho no lar, blindando a nossa casa, a nossa família das investidas, porque quem trabalha no bem vai sofrer influência dioturnamente para desistir dessa tarefa. Então, lutar é perseverar no posto de trabalho, como diz Emmanuel. Exatamente. E quanto mais nós estudamos o Evangelho de Jesus, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, nós entendemos que essa luta nos remete ao bom combate, como Paulo nos ensinou. E Paulo foi um exemplo vivo dessa luta, porque ele, de perseguidor, ele se transformou no maior divulgador do Evangelho de Jesus. Ele teve que lutar muito contra o homem velho e também contra as pessoas que não acreditavam na sua transformação. Então ele nos deixou um legado de uma luta do bom combate, que é a luta contra nós mesmos, contra as nossas sombras, né, nesse processo que nós devemos implementar de iluminação das nossas sombras, da transformação do homem velho. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a perda, né? É, o que que é essa perda para o espírito imortal? Então vamos lá. E aí Emmanuel vai dizer para nós o que é essa perda. Perder é recuar com indefinível adiamento da realização divina a que nos propomos atingir. Ou seja, nós, como eu disse agora, nós
vamos desistir. Digamos que agora, quando a internet caiu, eu simplesmente não tivesse tentado entrar novamente, né? Ficaria perdido aqui uma grande oportunidade de nós aprendermos juntos. Eu simplesmente aceitasse a sugestão de que não entra porque vai cair de novo. Se cair de novo, a gente volta novamente. Então, isso aqui E é um exemplo pequeno, mas que muitas vezes nós desistimos da tarefa no bem no começo. Nós muitas vezes iniciamos pelo entusiasmo, mas se nós não estamos comprometidos com o trabalho na seara do Cristo, não tenhamos dúvida que na primeira dificuldade nós vamos cair fora. Porque quem está comprometido aguenta toda a dificuldade, sabe que faz parte. Jesus não desistiu de nós, nunca. E olha que nós somos difíceis, né? Nós damos é, trabalho para ele. Imagina se ele desistisse de nós, né? Há tanto tempo ele esteve aqui, se fez puro amor entre nós, e a gente ainda continua produzindo guerras, produzindo fome, produzindo tudo que a gente não precisaria mais produzir, apesar do mundo ser de expiações e provas, nós mesmos poderíamos ter facilitado a nossa caminhada, mas nós temos aí um quê de masoquismo, né? Então, desistir de trabalhar no bem é perder, é recuar de forma indefinível, adiando a realização divina a que nos propomos atingir. Vamos imaginar que Kardec não tivesse aceitado, né, ou tivesse desistido de continuar a sua trajetória nas primeiras críticas que sofreu. O Espiritismo chegaria até nós? Sim, chegaria, mas iria levar mais um tempo para se organizar, para, quem sabe, preparar outra época, outro período, outro espírito para estar entre nós. Então, nós temos que pensar sempre nisso. Eu vou recuar por quê? Já andei até aqui, então agora eu tenho que permanecer na luta, no bom combate, como fez Paulo, né? E Emmanuel segue dizendo assim: o todo compassivo, porém, sustentar-nos-á na vanguarda, mantendo-nos em ligação com seus infinitos recursos, se agirmos até o fim, dentro da lealdade aos seus desígnios. Ser fiel à mais elevada manifestação do Senhor, suscetível de ser recolhida por nossa consciência, conduzindo-nos de conformidade com os princípios mais nobres, impressos em nosso ser. É impositivo, natural da tarefa que nos compete no plano de trabalho em que fomos situados. Ou seja, se Deus nos mantém ali, nos dá esse suporte e, como diz Emmanuel, nós já trazemos na nossa consciência os princípios mais nobres, está impresso no nosso ser. Então, basta que nós tenhamos boa vontade para colocar isso em prática e saibamos resistir à vida fácil, pode nos oferecer, né? Aquela aparência, aquela porta larga que vai fazer com que a gente retorne aqui numa experiência mais dolorosa ainda. Vamos seguir lutando. Tá difícil, mas tá bom, né? Porque nós estamos lutando. Então, se nós estamos lutando, tá bom, a gente não pode perder a luta. Então, vamos partir para os 90 minutos sem deixar para disputar esse jogo aí nos pênaltis. Vamos até o final, né? Vamos é, lá, até o fim dos tempos eu estarei convosco. Assim nos disse o Cristo e a gente precisa confiar nisso. assim, a gente fica refletindo, né? Os cientistas estimam que a Terra tenha mais de 4,5 bilhões de anos. E antes dela ser criada, Jesus Sim, já era um espírito perfeito. E ele fez sim, questão de encarnar entre nós para mostrar que ele acredita e confia na nossa redenção, no nosso progresso. E nós tivemos vários e vários outros irmãos que passaram aqui pela Terra e não desistiram. Um exemplo assim bem próximo de nós é Thomas Edison. Imagine se ele tivesse desistido de fazer os seus experimentos, né? exatamente. Então nós ficamos observando assim, precisamos realmente perseverar, perseverar no bem,
porque é através dessa perseverança que nós iremos nos iluminar. Eu vou citar uma passagem do Evangelho de Marcos, que você já citou aqui no início, que se encontra no capítulo 5, versículo 36, onde ele fala, né, palavra de Jesus: não temas, apenas crê. E como que nós podemos desenvolver a coragem para enfrentar os desafios diários, Carla? Essa passagem, não temas, nós vamos encontrar na, na cura da filha de Jairo, né? Não é verdade? Uhum, isso. É ali que Jesus, Jairo, quando Parece que travou de novo. não Vamos ver se temas, ela consegue voltar. nós Ah, sim. vamos conseguir. Então, quem não teme, traz em si a certeza e a confiança dessa presença de Jesus, por mais difícil que seja a situação. Fazendo essa referência à ciência, se todos os cientistas que passaram pela Terra, que foram condenados pela igreja na época, desistissem de deixar os seus ensinamentos, os escritos, temessem, talvez hoje nós não estivéssemos aqui conversando numa forma mais confortável, não? Talvez tivesse Correto. demorado um pouco mais, mas eles não temeram, eles foram desafiadores, eles foram fiéis ao seu propósito. Então, não temer é saber que o amigo celeste, como diz Emmanuel, esteve e está conosco, ainda governando o nosso planeta, cuidando de cada um de nós. E quando nós rogamos a Ele, quando nós dizemos a Ele, Senhor, eu confio em vós, nós temos que lembrar que Ele nos responde e diz, mas eu também confio em ti. O que tu estás fazendo? Qual a parte que tu estás fazendo para que tu mereças a minha confiança? Que eu saiba que tu continua confiando em mim, da forma como tu diz. Então, a confiança é um caminho de mão dupla, né, Marcos? Nós confiamos uns nos Exatamente. outros. Estamos na administração, estamos trabalhando numa empresa, estamos trabalhando ali, aí na TV Nova Luz. Os amigos que aí trabalham confiam uns nos outros, sabem que contam com um apoio na hora que um precisar, olha, eu tive um Uhum. problema, hoje tem o trabalho, tem uma atividade às 21 horas. Cassiano pode substituir o Marcos? Pode. O Marcos pode substituir o Cassiano? Pode. Eu confio que ele irá dar conta do trabalho. Então, a confiança tem esse significado, mas nós precisamos do Pai soberanamente justo e bom. Eu tenho que confiar em mim. Se Deus confiou e diz que eu sou capaz, se Jesus veio até nós e nos disse: tem de coragem, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Poderão fazer o que eu faço e muito mais. Olha, se ele nos diz que nós poderemos fazer o que ele fez e muito mais, é porque nós precisamos ter autoconfiança, ter autoestima e entender assim: não, eu sou capaz, eu vou passar por esse momento. Poderei fazer o que ele fez, sim, mas eu tenho que entender que isso não será hoje. Para fazer o que ele fez, eu vou precisar acreditar e retornar aqui várias vezes, quantas forem necessárias, para que eu possa aprender um pouco mais, me doar um pouco mais, ser capaz de estimular a minha humildade, a minha simplicidade, a minha capacidade de amar mais
de forma incondicional. Então, sim, eu não estarei temendo, porque eu sei que uma vida de 30, 40, 60, 80 anos nada é ante a eternidade que nós representamos como espírito. E esse Jesus, ele está sempre nos convidando a sermos corajosos. E ele deixa um ensinamento muito lindo quando as pessoas chegavam até ele pedindo, né, solicitando uma cura, ele fazia com que a pessoa se tornasse responsável no processo, participasse. Ele sempre fazia a pergunta: "Que quer que eu te faça?" E se realmente a pessoa quisesse ficar curada, o que que a pessoa respondia? Exatamente, Que eu fique curada. E o que que Jesus falava? E essa é a sua vontade, exatamente, assim se faça. E quando a pessoa já tinha chegado no estágio de realmente obter a cura, que já tinha compreendido tudo aquilo que era importante para o seu aprendizado, a pessoa ficava curada. E aí, quando ia agradecer a Jesus, o que que Jesus falava? A tua fé te curou. Ou seja, nós somos responsáveis pela exato, construção do nosso destino. E Jesus ainda deixava um alerta quando a pessoa ia embora: vá e não peques mais. Ou seja, todos nós estamos exatamente, inseridos nas leis divinas. Então, tudo que eu planto, eu vou colher. exato. Então, esse alerta de Jesus era para que nós não cometêssemos mais os equívocos que pudessem gerar aquela doença, aquela enfermidade novamente. Então, Jesus ele compartilha conosco a responsabilidade que temos em nossas mãos para obtermos a cura, para obtermos a saúde integral, para realmente desenvolvermos essa coragem para lutar, né, o bom combate e para nunca desanimarmos diante das adversidades. Ou seja, nunca nos deixarmos perder, essa perda que leva o espírito imortal a Exatamente. muitas vezes Tem uma parar no passagem no tempo. nosso. Pode falar. Exatamente. Hoje, essa questão do curar-nos, não sei se lembras aquela passagem que Jesus estava na casa de Simão Pedro e eles curaram várias pessoas naquele dia. E quando Jesus se retira para se reconectar com o Pai, para né, recuperar as suas energias, por assim dizer, João Evangelista tendo com ele, feliz, alegre, comentando nas curas daquele dia, percebe que Jesus estava chorando e pergunta: Mestre, não estás feliz com todo o trabalho que fizemos hoje? Por que estás chorando? E ele diz: Eu estou chorando, João, porque as pessoas sim foram curadas, mas nem todas foram curadas na sua alma, no seu coração, apenas no seu Isso, corpo. A maioria saiu daqui tentando mostrar, exibir-se aos outros e tentando voltar àquela vida de antes, que tinham antes, né? De estarem doentes. Poucos realmente se curaram intimamente, ou seja, como tu mesmo dissesse, vai e não erres mais, significa para nós assim, muda, né? É a nossa famosa reforma íntima. Eu posso me curar, mas se eu persistir nas escolhas erradas, eu vou continuar doente. É como ir ao médico e tomar aquele medicamento por um dia, dois e achar que eu não preciso mais. E voltar a repetir os mesmos erros que causam aquela minha doença. Então, a culpa é do médico? Não, não é. A culpa é minha que permaneço fazendo as escolhas erradas e realmente não quero me curar, né. Então a gente exatamente, faz isso, né, a gente vai no médico, exatamente, passa um tempinho, repete os erros, volta lá, aí vai na casa espírita, aí quer somar o tratamento com o médico com tratamento espiritual, mas intimamente não muda as suas atitudes. Fica esperando o exatamente. famoso milagre e esquece que na maioria das vezes o milagre somos nós mesmos. Por isso que Jesus nos chamava a responsabilidade. Tu crês que eu Isso, posso te curar? Tu tens fé? Tu queres realmente te curar? Então, é tudo contigo. O milagre és isso, tu mesmo. Primeiro, se é tu crês e verdade. tem fé, e segundo, se tu realmente queres mudar a tua postura, né, diante daquilo que te faz mal. Por isso que Exatamente, ele sempre respeitou o nosso livre-arbítrio, né. correto. Mas, nós somos convidados para cooperar na obra de Deus?
Me escutou, Carla? para cooperar na obra de Deus. E em relação a isso, o que Emmanuel vai nos trazer? A nossa irmã Carla teve novamente problema na internet dela. Voltou. Não, ainda estou aqui, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Agora eu... Nós somos convidados a... Está me ouvindo? Estou sim. Deu uma travada, mas voltou. Está me Pode continuar. ouvindo, Marcos? Então tá bom. Estamos sim. Nós estamos levando um baile da internet, né? Mas a gente não desiste nessa luta. Faz parte, faz parte. A nossa pergunta, se somos... faz parte. Se somos convidados, né, a trabalhar na obra divina. Então, Emmanuel diz assim para nós: o aprendiz de Jesus, que ama e auxilia, esclarece e perdoa, guardando a virginidade, é a garantia da regeneração do mundo. Ou seja, nós estamos trabalhando nesta obra, nós somos convidados para esse trabalho, porque nós não teríamos como fazer a nossa parte, né? Trabalhando para a nossa evolução. Então, o mundo vai melhorar se nós melhorarmos. Dessa mudança, de que forma? Não desistindo, fazendo muitas vezes o sacrifício de nós mesmos. Então, como diz Emmanuel lá, não dispomos, em razão disso, de outra mensagem mais eloquente que o amor a dirigir-te além do não temas, que o amigo Celeste nos endereçou há quase 20 séculos, né? Que esta questão, a pergunta feita agora, está muito relacionada com a anterior, né? Então, ele diz ali, na estrada de purificação em que nos regozijamos presentemente, o discípulo mais feliz é aquele que se sente defrontado pelas maiores oportunidades de servir à elevação dos outros, ainda mesmo com absoluto sacrifício de si próprio, à maneira da lâmpada que consome para iluminar. Nessa construção do mundo, nessa obra divina, nós fazemos parte. Porque Jesus, como governador do nosso planeta, nós, como espíritos reencarnantes aqui, para trabalharmos a nossa evolução. Aqueles que vieram exilados, por exemplo, de Capela, que vieram para nos trazer os ensinamentos das diversas áreas, da cultura, do direito, da matemática, todas as ciências que nós conhecemos, a filosofia, a medicina, vieram até nós para nos auxiliar nessa nossa evolução. Esses conhecimentos chegaram até nós. O intelectual nos foi dado, nós seguimos aqui contribuindo para quê? Para que, a partir do momento que chegamos no período de transição, possamos ter auxiliado para a regeneração do nosso planeta. Se nós aqui não estivéssemos, qual seria o objetivo de uma morada vazia? Não é verdade? Deus não cria nada para ser inútil. Tudo tem um propósito na criação, até mesmo aquilo que foge à nossa compreensão. Algumas faculdades ainda não nos pertencem, nós não temos condições de entender todo o objetivo da obra divina. O nosso mundo aqui nos pertence para que nós possamos auxiliá-lo e ele possa também nos auxiliar oferecendo todos os recursos necessários para a nossa evolução. Então, sim, nós fazemos parte, né, da construção e da evolução dessa nossa sagrada morada, chamada Terra. Muito bom, Carla. E, como você mesmo falou, a forma de nós auxiliarmos a regeneração do nosso planeta é nos regenerarmos, né? Começando isso de dentro para fora. Então, na medida que nós vamos evoluindo, nós também auxiliamos na evolução do nosso planeta.
e estamos todos conectados, não adianta nós querermos fugir, né? E como você citou, os exilados de capela, nós estamos próximos desse momento, né? Aqueles de nós que não estiverem em condições de continuar no planeta Terra, nesse patamar que ele está chegando, nós seremos atraídos magneticamente para outros planetas que ainda estejam numa vibração mais baixa do que a Terra, para continuarmos a nossa evolução lá. Como Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai. Então, o nosso Criador, ele criou vários orbes justamente para nos abrigar, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa evolução. E, assim como os capelinos auxiliaram no progresso aqui do nosso planeta Terra, que foram muito bem recebidos por Jesus, se nós formos convidados a ir para outros orbes, teremos lá espíritos benfeitores que estarão nos auxiliando e também solicitando a nossa ajuda para ajudar esse planeta a evoluir na parte científica, né, filosófica, e é o nosso processo evolutivo, né? Mas, Carla, como eu te falei, a nossa hora passa muito rápido, né? Nós já chegamos no término do programa, nós fomos perseverantes, e eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Certo, aqui só para concluir ali o texto do Emmanuel, né, na questão de como nós auxiliamos na regeneração do mundo, ele diz ali: o aprendiz de Jesus que ama, auxilia, esclarece e perdoa, guardando a visão da eternidade, é a garantia da regeneração do mundo. Afeiçoemos-nos assim, invariavelmente, aos imperativos do Mestre, e o Mestre atender-nos às necessidades. Cogitemos dos interesses do Senhor e o Senhor cogitará dos nossos interesses. E que o amor seja o nosso tesouro de bênçãos vivas, congregando-nos cada vez mais intensamente no serviço glorioso do Cristo, mantendo-nos sublimada comunhão espiritual, embora a diversidade dos círculos de aprendizado em que nos encontramos são os votos do meu coração hoje e sempre, Emmanuel. Então, sem querer abusar do Emmanuel, nós fazemos dessas palavras as nossas considerações finais, né? De que nós possamos estarmos assim, trabalhando cada vez mais, cogitando os interesses de Jesus, porque não tenhamos dúvida, como falamos lá no início da confiança, não tenhamos dúvida alguma que ele trabalha em favor dos nossos interesses, mas a nossa parte é fundamental que seja feita. Então, nós precisamos continuar confiando, seguir trabalhando. Quando convidados a trabalhar na seara do Cristo, façamos a nossa parte. Não vamos nos preocupar com a grandiosidade do trabalho, se o trabalho terá uma repercussão fenomenal, né, que todo mundo irá ficar conhecendo, não. Façamos o nosso trabalho, por mais que aos olhos do mundo possa parecer insignificante. O que importa é o serviço glorioso que somos capazes de fazer com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só tenho a agradecer à TV Nova Luz, peço desculpas aqui às falhas da internet, espero que, apesar destas falhas, o pessoal consiga ter recebido a mensagem e alcançado o objetivo do nosso estudo de hoje. Muito obrigada, Marcos, obrigada, Cassiano, obrigada, mestre amado, que nos proporcionou mais esse momento de aprendizado. Muito obrigado, Carla. Minha gratidão pelo seu carinho, pelas suas reflexões, de compartilhar conosco, né, os seus estudos acerca de um tema tão importante para o nosso dia a dia. Agradecemos aqui aos nossos irmãos no chat que colaboraram com vibração, com energias, né, com comentários, e que nós possamos ter uma noite tranquila de sono, aproveitar o momento do repouso do corpo físico, da nossa emancipação, para buscarmos as regiões de estudo e trabalho no bem. E que possamos ter um excelente final de semana e uma semana com muitas realizações no bem. Um beijo para todos, um forte abraço.